Então, vamos iniciar, então. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, bom dia para quem está chegando agora. Hoje a gente vai ver a nossa última sessão da unidade 4, a parte de síntese orgânica. Só que antes da gente entrar nessa parte de síntese orgânica, a gente vai ver algumas reações que ainda ficou para ver, tá? Então, relembrando, né? O que é alceno e alcinos? Toda vez que a gente tem alceno, significa que na cadeia, né? Na cadeia carbônica, a gente vai ter presença de uma ligação dupla. E quando a gente tem alcinos, a gente também vai ter a presença, né, de uma ligação tripla. O que é isso? São insaturações que apresentam ligações, né, pi. Então, os alcenos, por eles possuírem, né, ligação dupla, a gente vai ter, né, uma ligação sigma e uma ligação pi. Ou seja, vou pegar uma caneta aqui só para mostrar para vocês. Essa ligação aqui, ó, que eu estou colocando entre carbono e carbono, é uma ligação simples. Agora, essa ligação entre esse carbono e esse aqui da extremidade, a gente tem essa ligação aqui dupla, onde tem uma ligação pi e uma ligação sigma, tá? Então, aqui a gente chama de uma insaturação. Então, quando a gente trabalha, né, nessa parte de reações, é muito importante voltar lá que eu queria pegar só a borracha, só para empagar aqui. Pronto. O alceno, esse aqui, ó, isopleno, né, eles faz parte dos carotenoides responsáveis pelo pigmento das flores. E eles estão presentes também nos terpenos. Foi até que vocês realizaram um trabalho, né, a respeito sobre os terpenos. Então, aqui a gente tem um isopleno, né, são repetições durante a cadeia, né, de hidrocarbonetos, a gente tem essas repetições e elas estão presentes tanto nos terpenos quanto também nos pigmentos das flores, tá? Então, aqui a gente tem uma representação, uma fórmula estrutural, e aqui a gente tem uma representação, né, com o que a gente utiliza, né, um modelo molecular para simbolizar, né, o verdinho aqui são os carbonos, o branco aqui, ó, são os hidrogênios, tá? Só mesmo para a gente simbolizar esse isopleno. Os alcenos, então, eles são compostos orgânicos que apresentam em suas estruturas carbonos sp2. Por que tem carbono sp2? Porque tem presença de insaturações, responsáveis pela formação da ligação pi. Uma das características dessa ligação pi é o fenômeno da ressonância, deslocamento de elétrons em orbital p. Então, significa, né, que pode ocorrer ressonância, dependendo da cadeia, ela vai ocorrer alguma ressonância por causa dessa dupla ligação presente na estrutura. Essa ressonância, a gente já viu, né, um pouco dela lá no nosso primeiro bimestre. Ela acontece na ligação pi de alcenos, favorecendo reações de adição e permite que um reagente seja adicionado integralmente ao substrato. Então, neste mecanismo de reação, teremos no primeiro momento a adição de um eletrófilo, que a gente vai simbolizar pela letra E maiúscula, né? Então, ele é eletrófilo, então ele vai, né, buscar, né, onde que ele vai atacar na molécula. Então, nesse caso, né, as ligações pi, elas são degradadas para ter a adição de um determinado composto. E no segundo momento, a gente tem a entrada do nucleófilo, tá?
Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, um alceno, tá? No caso aqui é o eteno, porque tem dois, a cadeia, né, principal tem dois carbonos, então a gente tem aqui uma ligação sigma e uma ligação pi. A gente tem essa insaturação. Então, o que que acontece, né? A gente tem uma entrada de um eletrófilo, tá? E temos também uma entrada de um nucleófilo. O nucleófilo, né, ele vai ter carga negativa ou pares de elétrons não ligantes. Então, ele tem atração pelos compostos que têm carga positiva e o eletrófilo ele tem carga, né, positiva. Eles têm atração pelos compostos que têm carga negativa, o eletrófilo. Então, resumidamente, né, só definição de que é um eletrófilo. É um reativo químico que vai aceitar um par de elétrons em uma reação com um nucleófilo. O que é esse nucleófilo? A gente já viu nas reações de substituição que ele é um reagente que procura por um centro positivo, ou seja, é um potencial doador de par de elétrons. E o radical livre, a gente também viu, né, na nossa primeira unidade lá, que é uma espécie que possui um número ímpar de elétrons em sua camada de valência. Isto resulta em uma alta instabilidade e alta reatividade, podendo sempre ceder ou receber elétrons das espécies à sua volta. Então, a gente viu, né, que as ramificações, elas são radicais, né? Esses radicais, quando eles estão livres, né, eles são instáveis, então por isso que durante na cadeia eles acabam se ligando naquela fórmula estrutural, formando assim, né, aquelas ramificações. Então, a gente vai entrar, né, na parte de, primeiramente, a gente viu a parte de reatividade de alcenos. Eles são bastante reativos por causa da presença da ligação pi, que ela é facilmente quebrada, né? E com isso eu consigo, né? A molécula, ela consegue ser atacada por um eletrófilo ou por um nucleófilo, ou os dois ao mesmo tempo. Agora a gente vai entrar na parte de reações de adição. O que são reações de adição? Simplesmente eu tenho uma estrutura e vai ser adicionada um segundo reagente, tá? Então, essas reações de adição, elas podem ocorrer de diversas formas. A gente já estudou, né, uma pequena introdução dessa reação de adição, e hoje a gente vai ver a adição de hidrácidos e de oxiácidos. A gente já viu uma pequena introdução lá na nossa unidade 3, tá? Então, nessa reação, a gente vai ter um haleto de hidrogênio, tá? Significa que a gente vai ter um hidrogênio ligado a X. Este X vai ser, né, um halogênio. Esse halogênio é qualquer elemento lá da tabela periódica da família 7A. Pode ser o cloro, flúor, bromo, iodo, tá? Se adiciona um alceno, levando à formação de um halogeneto de alquila, ou a gente pode chamar também de haloalcano. A adição, por exemplo, de ácido clorídrico no eteno forma um haloalcano primário, denominado de cloroetano ou cloreto de etila. Isso é muito importante porque a gente vai partir de um substrato. Esse substrato ele vai reagir com um ácido forte, tá? Porque o ácido clorídrico ele é um ácido inorgânico, tá? Ele é um ácido inorgânico e forte, tá? Então esse segundo reagente aqui, ó, ele vai atacar, né? Essa dupla ligação aqui que eu tenho aqui no eteno. E onde que eu tenho esse substrato eteno? Reagente 1, reagente 2, formando assim, né, esse intermediário. Esse intermediário, ele vai ter carga positiva, então a gente chama ele de carbocátion. Se tivesse carga negativa, a gente chama ele de carbânio. A
gente viu na aula passada. Então, toda vez que eu tiver um intermediário, tiver o carbono, né, tiver carga positiva, a gente chama de carbocátion, tá? Então, primeiramente, ocorre a formação desse carbocátion nas reações de adição, onde que, primeiramente, o eteno aqui, ele vai, né, a ligação π vai ser corrompida, essa ligação π. Vou ter a entrada, né, de um hidrogênio, tá? Por isso que forma esse intermediário aqui, tá? E após, né, um certo tempo, a gente vai ter, né, a entrada do Cl-. Mas, primeiramente, ocorrem duas etapas. A primeira, a formação do carbocátion, que é uma etapa lenta, ela é determinante da velocidade da reação. E na segunda etapa, a gente vai ter a entrada do cloreto, que é o Cl-. Então, nessa segunda etapa aqui, a gente tem, né, o Cl-, que é um elemento muito eletronegativo, ele é o halogênio, ele vai vir, né, e ter forças de atração por esse carbono que está com carga positiva, tá? E vai se ligar a esse carbono, formando assim esse novo composto, o cloreto de etano, tá? Cloreto de etano. Nessa etapa de formação dessa ligação, o nucleófilo ali, no caso, foi o Cl-, tá? Porque ele tem carga negativa. Para ser nucleófilo, a gente já viu, né? Tem que ter carga negativa ou então pares de elétrons não ligantes. Essa etapa de formação, onde que o nucleófilo vai atacar o carbocátion, é uma etapa mais rápida, se eu comparar com a primeira. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, se a gente for pensar, o hidrogênio, tá? O hidrogênio do ácido clorídrico, ele atuou como eletrófilo, tá? Então, o hidrogênio ele vai atuar como eletrófilo e o Cl- vai atuar como nucleófilo, tá? Então, tem essas duas definições. Esse mesmo reagente 2, o hidrogênio atua como eletrófilo e o Cl- vai atuar como nucleófilo. Então, nessa reação, ocorre primeiro a conexão da parte eletrófila do reagente no substrato. Esse procedimento leva à formação do intermediário carbocátion. E a próxima etapa do mecanismo mostra a conexão da parte nucleófila do reagente no carbocátion, formando o produto desejado. Isso acontece muito em escala laboratorial, gente, principalmente quando você quer sintetizar um novo produto. Então, dependendo o método de extração fica caro, aí você tem uma certa matéria-prima, você adiciona um segundo reagente, esse segundo reagente, ele vai atuar, né, ou como no eletrófilo ou como nucleófilo, fazendo com que aquela parte, né, aqueles componentes iniciais, eles sofrem reação química e transforma num produto novo. Esse produto novo, gente, pode ser um fármaco novo, tá? Pode ser uma substância nova, diferente, então da original. Pode ser que você tenha, né, duas matérias-primas mais baratas e você, através de uma reação química, você consegue obter uma através de uma reação química mais barata. Ela é cara, mas pela reação de duas baratas, você consegue obter um produto, né? Um produto de acordo, né? O que você quer ter nele? O que você quer? Você quer ter uma ligação dupla? Você quer ter um halogênio? O que você quer obter como produto? Então, por isso, né, a gente tem que saber, né, ao adicionar um segundo reagente em um composto, o que pode formar. Então, por isso que a gente tem que ter o conhecimento, né, da reação de adição, substituição, eliminação, oxidação. Por quê? São reações que ocorrem, né,
ao eu adicionar dois compostos. E isso é importante também porque o nosso metabolismo interno, ele é cheio de reações químicas. Então, até os nossos fármacos mesmo, eles têm que ser bem estudados, por isso que é um processo demorado, dependendo do jeito como que ele vai ser liberado internamente, ele pode interagir com diversos componentes internos e isso pode dar efeitos colaterais indesejáveis. Então, por isso que para aprovação e venda, né, de um determinado medicamento, precisa passar por vários testes antes, né, de chegar na mão do consumidor final. Então, essa parte toda, né, de reações ocorre, né, em indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, tá? Em laboratório de pesquisa. Então, para você ver, você partiu de um eteno, esse eteno, ao você reagir ele com ácido clorídrico, tá? Ele vai formar o quê? Final, um cloreto de etano, um novo produto, tá? Então, aqui, ó, esse ácido clorídrico que a gente usou, eles são denominados hidrácidos, tá? Por que eles são denominados hidrácidos? Então, aqui, ó, hidrácidos são ácidos, tá? Que ao serem dissolvidos em meio aquoso, eles liberam para o meio o íon H+, e o íon Cl-, tá? Agora a gente vai ver oxiácidos. Então, o próprio nome já diz, aquele ácido, ele tem oxigênio na sua estrutura. Então, o próprio nome já diz. Tem oxigênio, né, na sua fórmula molecular ou estrutural. Então, aqui a gente vai ter a mesma reação, só que agora a única diferença, a gente vai reagir com ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico também é um ácido inorgânico, tá? Só que ele não é hidrácido mais. Ele tem a presença de oxigênio na sua estrutura lá. Ele tem O4, 4 oxigênio, então ele é chamado de oxiácidos, tá? A mesma coisa a gente poderia estar utilizando aqui, por exemplo, o ácido nítrico, tá? Outro tipo de ácido também que contém na sua estrutura o oxigênio, óxido nitroso. Então, essa reação, ela é muito similar à reação que ocorre entre hidrácidos, em que os elementos π da dupla ligação se deslocam em busca de um eletrófilo. Então, a gente tem essa ligação π, tá? Ela é rompida, elas vão romper entre essa ligação carbono-carbono, vão buscar um eletrófilo. Qual que vai ser o eletrófilo? O hidrogênio, tá? O hidrogênio aqui, ele tem NOx mais um, então ele que vai ser o meu eletrófilo, tá? E esse composto aqui de vermelho, o OSO3H, tá? Ele vai atuar como nucleófilo, tá? Então, a reação, ela também, né, ocorre em duas etapas. Então, aqui a gente já está mostrando a reação global, a reação completa. Então, geralmente, o que ocorre primeiro? Primeiramente, essa ligação dupla, ela é rompida, vem o eletrófilo, né, e ele se liga a esse carbono que está com deficiência, né, de elétrons, e aqui forma o carbocátio. Formando o carbocátio, esse nucleófilo OSO3H, ele vai vir ligar, né, tem uma reação química com esse carbocátio, formando assim esse novo composto, tá? Que a gente está vendo aqui agora aqui com essa nova, né? Esse novo produto formado. Então, sempre vocês vão comparar o reagente 1 e o reagente 2 e o produto formado. Sempre depois da seta vai ser os produtos formados, tá? Então, aqui, ó, foi uma reação de adição. Por quê? Eu adicionei o ácido sulfúrico na estrutura, tá?
Só que assim, ele foi adicionado, primeiramente, o hidrogênio e, na segunda etapa, o ânion, né? OSO3H. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam? Então, aqui, ó. O ácido sulfúrico, gente, é o H2SO4. Não sei se vocês lembram dessa fórmula, né, dele. Essa fórmula molecular, H2SO4. Então, se a gente colocou dessa fórmula, só para vocês verem como que ocorre, tá? Então, um dos íons H+, né, ele vai atuar como eletrófilo, tá? Então, aqui ele vai ter um polo positivo, ele vai participar do mecanismo como um eletrófilo. Na primeira etapa do mecanismo, ele é capturado pelos elétrons π do alceno. O SO3H, ele tem um polo negativo, né? Ele está atuando como ânion, ele vai participar do mecanismo como um nucleófilo, tá? Faz conexão com o intermediário na segunda etapa do mecanismo. Esse faz conexão, ele interage, né, com o carbocátio na segunda etapa, né, formando assim o composto. Essa segunda etapa ela é mais rápida e a primeira ela é mais lenta. Então, até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Então, agora a gente tem adição de água. A gente viu a adição de hidrácidos, adição de oxiácidos, e agora a gente vai ver a adição de água. A adição de água a alceno ocorre em presença de ácido que tem a função de fornecer eletrófilo ao meio reacional. Os ácidos mais utilizados é o ácido sulfúrico e o clorídrico. Lembrando que tanto o ácido sulfúrico e clorídrico, gente, são fortes, ácidos inorgânicos fortes. Então, dependendo da concentração que você está utilizando, se ele é concentrado ou diluído, você tem que ter um certo cuidado, utilizar luvas, tomar cuidado para não derramar, né, no seu jaleco, utilizar sapatos fechados, porque ele pode causar queimaduras graves, tá? Dependendo da concentração dele. Então, é um ácido bem perigoso, tanto o sulfúrico quanto o clorídrico. Então, nessa reação, o ácido sulfúrico e o clorídrico, eles vão atuar, né? Liberando o íon H+, que vai atuar como um eletrófilo. Então, toda vez que a gente vê uma reação e um dos reagentes tiver H+, escrito H+, significa que aquela reação está ocorrendo em meio ácido, tá? Então, toda vez que a gente vê uma reação química e um dos reagentes tiver escrito assim, mais íons H+, significa que aquela reação está ocorrendo em meio ácido. Vou mostrar mais à frente algumas reações. Então, aqui, ó. Adição de água, tá? Aqui eu tenho o buti-1-eno, significa que eu tenho uma dupla ligação, né, no primeiro carbono, tá? Uma dupla ligação. Então, aqui, ó, a água agora, né, eu vou ter adição de água. Essa reação está ocorrendo em meio ácido, então a gente já viu. Esse meio ácido aqui, ó, pode ser que eu adicionei ou ácido sulfúrico ou ácido clorídrico para fornecer íons H+ para o meio. Esses íons H+, eles vão atuar como eletrófilo, tá? Então, toda vez que uma reação pode vir escrito, né? Tanto aqui, ó, mais H+, significa que o meio está ácido. Ou então, dependendo do autor, ele pode escrever também
é colocar esse IUH+, em cima da seta, tá? Aí, toda vez que vocês verem escrito dessa forma, significa que o meio tá ácido, tá? A mesma coisa, se ali tivesse escrito OH-, significa que o meio tá básico, tá? Ou então, se não tiver presença de H+ ou OH-, significa que o meio tá neutro. Então, aqui, ó. O but1N, ao ele reagir com a água, o que que vai acontecer? A gente sabe que a água, né? A ionização dela tá a presença, né, de íons H+ e íons OH-. Então, o OH-, ele vai atuar como um nucleófilo. E o íon H+, ele vai atuar como um eletrófilo. Essa ligação π, ela é rompida, tá? Então, eu tenho aqui a entrada, né, desse eletrófilo no CH3 aqui, tá? Esse carbono, ele vai ficar, né, ele vai formar o carbocátio. Esse carbocátio, então, vai ser atacado por OH- da água, tá? OH- da água, que vai atuar como um nucleófilo, tá? Formando assim o butan2-ol, que se a gente for olhar aqui, é álcool. Então, partiu, né, de um alceno. Esse alceno, ao reagir, né, com a água em meio ácido, formando assim um álcool como produto, tá? O butan2-ol. Significa, né, que no carbono 2 eu vou ter, né, o grupo funcional OH. Então, tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Então, a gente entra agora em reações de oxidação. O que são essas reações de oxidação? Essas reações de oxidação são reações químicas, tá? Que a gente vai ter uma molécula orgânica, ela vai ser exposta a um agente oxidante. Esse agente oxidante é uma substância que vai ganhar elétrons, tá? Se ele é um agente oxidante, ele vai provocar, né, a oxidação, mas ele vai sofrer redução, resultando assim em sua oxidação, perda de elétrons, tá? Então, essas reações de oxidação, elas ocorrem, né, graças à presença, né, de um agente oxidante, tá? Então, ela pode ocorrer de diferentes maneiras. Ela pode ocorrer branda, ela pode gastar muita energia de forma energética e também por reações de ozonólise, tá? Quebra, ó, o próprio nome já diz, ozonólise. O que é isso? O lise vem de quebra, tá? Quebra em presença de ozônio, tá? O3. Então, toda vez que você vê lise no final, significa que é quebra da molécula. A quantidade de moléculas que sofrem o processo de oxidação é muito grande. Entretanto, são poucos os compostos que podem ser utilizados como agente oxidante. Entre estes, temos o ozônio, tá? Que é o O3. Quando tiver o ozônio, a gente vai chamar de ozonólise. E o permanganato de potássio. O permanganato de potássio, gente, ele é um sal, tá? É um sal inorgânico, tá? Esse permanganato, ele, se eu preparar uma solução dele concentrada, eu vou ter aquela coloração violeta muito intensa. Então, dependendo da concentração da solução preparada, eu vou ter, né, desde uma tonalidade mais voltada para roxa até um lilás bem clarinho, dependendo da concentração que eu preparei.
Então, não sei se vocês já viram uma solução de permanganato de potássio, uma solução bem bonita pela coloração, né, intensa que esse sal tem. Uma cor bem violeta mesmo. Tem gente que fala que é violeta, lilás, roxa, tá? Então, ozonólise. Então, o próprio nome já diz, né? Vai ter uma quebra na molécula. Lise vem de quebra, tá? Então, essa parte aqui, ó, lise vem de quebra. E ozono significa que vem do ozônio. É um tipo de reação eficiente para oxidação de um composto insaturado, tá? Se é um composto insaturado, eu tenho que partir, então, de um alceno ou então de um alcino. Com o rompimento, né, se eu partir de um alceno, da sua dupla ligação. Ela ocorre entre um alqueno, então eu vou ter um alceno e um ozônio, tá? E o ozônio aqui ele vai atuar como agente oxidante. O que significa isso? O reagente 1 vai ser o alceno e o reagente 2 vai ser o O3, que é o ozônio. E vai formar-se, então, um novo composto, como produto, né, final da reação. Então, vai ter reações que vai ter que utilizar, né, algum catalisador. Esses catalisadores são utilizados para acelerar, né, a reação. A reação, se ela não tiver catalisador, ela poderia demorar horas, dias, meses, né, para ocorrer. Então, graças à utilização de catalisadores, essa reação ela ocorre de forma mais rápida. Então, no processo de ozonólise, a gente utiliza muito o zinco em pó, tá? O zinco é um metal, tá? Ou a gente pode utilizar também limalhas de zinco como catalisador. É essencial para a formação dos produtos principais como? Então, através da ozonólise, eu pego um alceno, reajo ele com o ozônio, tá? Utilizo um catalisador, o mais utilizado é o zinco, tá? Que é um metal. Eu posso obter, né, como produto, aldeído, cetona, tá? Posso obter também, né, a água oxigenada, o H2O2. Posso obter também outros grupos funcionais, vai depender da minha reação, tá? Então, a ozonólise é uma reação com ozônio seguida de hidrólise. Então, o próprio nome já diz, ó, hidrólise. Lise significa quebra, hidro, água. Quebra em presença de água, tá? Quebra em presença de água. Então, aqui, ó, eu tenho o buti-1-eno, significa que eu tenho uma dupla ligação no carbono 1, a gente viu ela aqui, tá? Essa reação, ela vai ocorrer o ozônio, o O3, tá? O meio tá aquoso, olha lá, tá com água, e tá utilizando o zinco como catalisador, tá? Então, nessa reação, eu posso formar, né? Ocorre a formação de propanal, tá? Por quê? Vai ocorrer a quebra, né, dessa ligação π do buti-1-eno, quebra dessa ligação π. Então, aqui, ó, eu vou ter, né, a reação com ozônio em meio aquoso, pode ter a formação de um aldeído, tá? No caso que a gente tem o propanal, que é um aldeído, ela C-O-H, um aldeído, tá? Ou então pode formar também o metanal. Metanal, tá? Esse alceno, ao ele reagir com o ozônio,
ele vai formar um intermediário que a gente chama de ozonídeo, tá? Esse ozonídeo significa, né, que está interagindo com o ozônio lá. Então, essa dupla ligação, a ligação pi ela é rompida, tá? Então, esse O3, ele vai formar esse intermediário, tá? Olha lá, 1, 2, 3. O ozônio, né, ele está reagindo com esses dois carbonos, onde que tinha a dupla ligação. Esse intermediário a gente chama de ozonídeo. Toda vez que vocês verem esse colchete, significa que é um intermediário, tá? Ocorre, né, quebra dessas ligações entre oxigênio, oxigênio e carbono, oxigênio, tá? Em meio aquoso e em presença de um catalisador, que a gente tem aqui o zinco. Então, através desse ozonídeo, eu posso, né, formar aqui, ó, ter quebra dessa ligação. Então, aqui, ó, por isso que pode formar, né, tanto o metanal, por isso que foi formado no exemplo anterior, tá? Posso formar aqui entre esse daqui, ó, cetona, tá? Como produto. Posso formar tanto cetona quanto aldeído, tá? E também posso formar, dependendo da reação aqui, ó, peróxido de hidrogênio no meio. Isso é bom porque eu vou partir de um alceno e posso formar várias moléculas, tá? Cetona, aldeído, peróxido de hidrogênio, vários outros compostos, né? Através de uma simples reação. Então, aqui, ó, a ozonólise quebra, né? É uma reação que eu tenho como reagente 2, o ozônio participando. O meio, né, tem que estar aquoso e tem que ter a presença de um catalisador. Então, lá, se os produtos serão aldeídos ou cetonas, vai depender do tipo de alceno que vai participar da reação, tá? Então, assim, dá para imaginar, se a dupla, né, ligação tiver mais próximo do carbono 1, então significa, né, que vai formar um aldeído. Se essa dupla ligação, essa insaturação, né, mas no centro da molécula, vai formar uma cetona. Então, vai depender muito de qual alceno que você está utilizando como reagente. Então, aqui, ó, existem 4 possibilidades. A primeira, se os carbonos da dupla forem primários, ou seja, se o alceno for um eteno, por exemplo, o produto será um metanal, aldeído. Se os dois carbonos da dupla ligação forem secundários, isto é, não forem ramificados, serão formados dois aldeídos. Se os dois carbonos da dupla ligação forem terciários, ou seja, se forem ramificados, os produtos serão cetonas. E se o carbono da dupla for secundário e o outro terciário, teremos a formação de um aldeído e de uma cetona. Então, isso vai depender muito, né, de qual alceno que você utilizou como reagente, tá? O ozônio, né, está sendo representado por essa imagem, né, o O3, tá? A gente tem aqui 3 oxigênios. Alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam na ozonólise? Então, agora a gente vai entrar na parte de oxidação de alcenos. Então, a gente viu as reações de adição, agora a gente viu um pouco sobre a ozonólise e agora oxidação de alcenos. A oxidação de alcenos, ela pode ser, né,
realizada utilizando permanganato de potássio. O permanganato de potássio, a gente sabe que é um sal inorgânico, tá? Que a gente prepara uma solução com concentração conhecida e utiliza, né, como reagente um alceno para formar um determinado composto. Então, o permanganato, ele pode ser utilizado para oxidar alcenos a 1,2-dióis, que são comumente chamados de glicóis. Este processo dá em soluções básicas a frio. Se em soluções básicas, significa que eu vou ter que adicionar uma base, concorda? Tá? Então, eu tenho que adicionar uma base. E se é a frio, significa o quê? Pode ser, né? Ou a temperatura ambiente. Não preciso alterar a temperatura. Ou então, uma temperatura mais baixa. Então, vai depender de qual produto que eu quero ser formado. Há formações de glicose através de oxidações por permanganato envolve inicialmente a formação de intermediários cíclicos. Em seguida, ocorrem diversas etapas. A clivagem na ligação metal-oxigênio, produzindo-se por fim o glicol e o óxido de manganês, tá? Que é um óxido. Então, aqui, ó, só um exemplo, né? A oxidação de alcenos por permanganato de potássio. Então, a gente sabe aqui que o permanganato de potássio, ele tem o K+, que é um metal, e esse ânion MnO4-, tá? Então, a gente tem aqui parte de um propeno. Esse propeno, ele vai ter uma dupla ligação no carbono, né? O primeiro carbono, o meio tá aquoso, tá? Tá reagindo com permanganato de potássio em pH maior, né? Maior do que 7, então significa que o meio, né, tá básico. E vai formar um intermediário que a gente chama desse epóxido, tá? Significa o quê? Essa ligação π, ela vai ser, né, rompida, tá? Nessa ligação π sendo rompida, o MnO4-, tá? MnO4- vai ter carga negativa, tá? Vai interagir, né? Aqui, quando a gente tem essas pontilhadas, significa que não é uma ligação, é uma interação. Vai interagir com esses dois carbonos, né? O oxigênio aqui vai interagir, né? Porque o oxigênio precisa de duas ligações, então ele vai ter uma interação com esse carbono, tanto de um lado quanto do outro, tendo a formação desse intermediário que a gente chama de epóxido, tá? Depois, essas ligações aqui, ó, são quebradas, tá? Entre o manganês e o oxigênio, formando assim o MnO2, que é um dióxido de manganês, tá? Um óxido de manganês. E aqui, se está em meio aquoso, significa que a água, ela vai liberar para o meio íons H+ e íons OH-, tá? Então, esses íons H+ vai interagir com o oxigênio que está com carga negativa, formando assim esse diol, tá? Diol porque eu vou ter, né, duas hidroxila ligado à estrutura. Então, aqui eu vou ter a formação de 1,2-propanodiol, tá? De duas hidroxila, né, na estrutura. Ou então chamado propilenoglicol, tá? Então, aqui, ó, vou partir de um propeno. Esse permanganato de potássio tá em meio aquoso, tá? É uma solução preparada. Ao ele reagir com o propileno,
Ele vai formar esse intermediário e eu consigo, né, formar como produto o propileno glicol. E liberando para o meio também o dióxido de manganês. Então, aqui, ó. Através, né, de alcinos, até então a gente falou de alceno, tá? No caso dos alcinos, o produto formado será dicetonas, com exceção do etino, onde houver 2 hidrogênios ligados em cada carbono participante da ligação tripla, será formado um aldeído, tá? Então, porque aqui, ó, não tem como, né, eu formar uma cetona, né, aqui. Então, por isso, né, que no caso do etino, forma aldeído. Agora, vamos imaginar o que o propino, tá? O propino tem essa ligação aqui dupla, ó, desculpa, tripla, essa ligação tripla entre no carbono 1, essa ligação tripla, a gente lembrando, né, que a gente vai ter 2 ligações pi e uma sigma. Aqui eu tenho o permanganato de potássio em meio aquoso, vai formar como intermediário o epóxido, lembrando, né, que esse epóxido é o MnO4-, que é o ânion, que vai interagir, né, com essa ligação pi, que está sendo rompida, essas 2 ligações pi, lá, as 2 ligações pi que estão sendo rompidas, tá? Essas ligações pi. Formando esse intermediário que a gente chama de epóxido. Essas ligações depois são quebradas entre o manganês e o oxigênio, liberando para o meio como produto o dióxido de manganês. E onde que está com deficiência de elétrons aqui o oxigênio, vai interagir com íons H+, então, aqui está em meio ácido, tá? Se está escrito H+, significa que o meio está ácido. Formando, assim, essa função mista, que a gente chama, né, de cetopropanal, porque significa que eu tenho 2 cetonas aqui, ó. Então, vai formar cetona. Então, alcino, ligações triplas, vai formar, então, cetona, com exceção do etino, que forma aldeído. Então, a gente partiu de um propino em uma solução aquosa de permanganato de potássio para formar, então, uma cetona, né, como produto. Além da formação da cetona, formou também um óxido. Esse óxido aqui é o dióxido de manganês. Professor, Oi. essas reações aí que você está falando aí, oxidação, permeamento aí, está faltando oxigênio como indicado, tá? Não, no produto, tá? Porque no caso, o permanganato, A4, beleza, né? Lá estou visualizando eles lá no produto. Mas um oxigênio da água, eu não estou visualizando eles no produto. Ah, tá. Então, aqui, ó, não está escrito não, mas sai a água, ela sai como produto também, o produto formado sai em meio aquoso. Então, essa água, ela vai atuar no processo, né? Permanganato de potássio está em meio aquoso. Então, é uma solução preparada. Então, não é simplesmente eu coloco permanganato de potássio sólido, ele é um sólido. Então, não é que eu coloco ele sólido diretamente para reagir com propina. Eu vou ter que preparar uma solução. Então, a água, ela sai como produto final também. Então, aqui, ó, faltou a água também, acabar de escrever aqui o produto. A água também.
Principalmente algumas reações, gente, que vocês vão ver no artigo, alguma dissertação, alguma tese que vocês forem ler, ou então já está lendo, algumas reações, principalmente, né, que é utilizada em indústria farmacêutica, eles colocam muito, né, só o produto principal, o produto de interesse, Agora, quando você olha um artigo mais voltado para a química, aí você vê a reação, né, completa. Então, geralmente esses artigos, eles colocam o produto principal, que é o produto de interesse, para você verificar, né, que aquele produto principal é o que você quer que seja formado. Mas, se a gente for terminar, né, de fazer o balanceamento da reação, a parte estequiométrica, a gente tem que terminar de montar a reação. E esses produtos, né, o restante dos produtos gerados, a gente sabe que existe, tá? Então, quando for mais voltado para a química, tem que colocar tudo, obrigatoriamente, né? Você tem que colocar todos. Mas quando a gente vê artigos assim mais voltados para a indústria farmacêutica, eles colocam o produto principal, o de interesse, para você verificar que formou. Mas, pelos seus conhecimentos, você tem que saber que se é uma reação, então você sabe que existe mais produtos gerados. Quem dera, né, se formasse só, por exemplo, ali nessa ligação, só o etileno glicol e pronto. Não. Teve ali, né, sobrou água como produto, tá? Ali tá faltando nessa ligação aí, ó, o dióxido de manganês, tá? Às vezes as reações é só direta mesmo, só para você entender que formou aquele produto de interesse que você estava querendo sintetizar. Aí depois disso, se for em escala laboratorial, né? Aí o que você tem que fazer? Retirar aqueles produtos que não é do seu interesse. Como você vai retirar ele da solução? Tem vários métodos, tá? De separação, seja por extração, seja por destilação, dependendo se o composto formado for sólido, por exemplo, você pode tirar ele por uma simples filtração. Então, assim, depende, né? Qual que é o produto formado e como que você deseja, né, retirar ele daquele meio. Então, aquele meio, geralmente, essas reações mostram qual que é o produto principal, o que você estava buscando de interesse. Então, por isso que algumas reações que eu coloquei aqui, ó, essas reações eu tirei ou de livro ou de artigo, elas vão faltar alguns produtos, mas a parte química você sabe que está faltando ali os produtos, né, finais, que ficam lá, né, no meio, e depois você tem que retirar ele. Então, por exemplo, o eteno ali, eteno, ou então chamado também de etileno, ao ele reagir, né, com o ozônio em meio aquoso e permanganato de potássio em meio básico, então aqui a gente tem lá COH-, o meio tá básico, tá? Então vai formar então o etan 1,2-diol, que a gente chama de etileno glicol. Agora, se eu tiver um metilbuteno 2-eno, então a ligação dupla, né? Ela já está mais aqui no centro da estrutura. Se reagir, né, com a água, com o permanganato de potássio em meio básico, e esse permanganato é uma solução preparada, vai formar então o metilbutano 2,3-diol. Mas eu sei que aqui no final do produto, né, junto com esse metilbutano 2,3-diol, ainda falta ainda escrever, esse aqui é o produto principal, o produto de interesse. Mas, de acordo com a estequiometria, falta ainda colocar aqui, ó, restou água no processo, restou o dióxido de manganês no processo, tá? Então, falta ainda eu acrescentar os demais produtos. Esses aqui é só os de
de interesse. É só para vocês verificarem que, através dessa reação entre o alceno e o permanganato, eu consigo obter um álcool. Esses álcools, gente, eles são caros, tá? Então, assim, através de uma simples matéria-prima, tá? Uma matéria-prima, vamos dizer assim, mais barata, eu consigo obter, né, um produto, e esse produto, né, eu consigo, né, utilizar ele para síntese de fármacos, tá? Consigo utilizar ele para sintetizar reagentes químicos, tá? Pode ser utilizado também na área de polímeros. Então, assim, essas reações são reações, né, que estão formando um produto novo. Esses produtos novos, né, a gente chama também de síntese também orgânica. Está sendo sintetizados, produzidos, né, em escala laboratorial. Então, resumidamente, se a gente for olhar, um alceno, se a gente partir de um alceno, tratar ele no sentido assim, adicionar permanganato de potássio, ou pode ser adicionado também o dicromato de potássio, tá, gente? Pode ser tanto o permanganato, que é o mais utilizado, ou então o dicromato de potássio. Em meio ácido, tá? Toda vez que tiver H+, significa que o meio está ácido. Ou ácido sulfúrico, pode ser também, ou pH, né, menor do que 7, a gente tem uma oxidação enérgica, tá? Agora, se eu pegar esse alceno e reagir ele, tratar ele com permanganato de potássio ou dicromato em meio básico, tá? Aqui eu posso utilizar uma base forte, tá? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, ou posso utilizar o bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, tá? E hidróxido de sódio diluído. E o pH, né? Ele tem que estar maior do que 7, o meio tem que estar básico, né? Eu tenho uma oxidação branda. E o alceno, se tratado com água, ele vai ser tratado, né, com ozônio, em presença de água, em meio aquoso. E o zinco, como catalisador, eu tenho a ozonólise, tá? Então, que resumidamente o que a gente falou, aí vai depender da reação que você está conseguindo visualizar. Então, esse alceno, né? Ele vai, dependendo da reação, ele pode formar, né? Tanto um aldeído, um álcool, uma acetona, um produto de seu interesse. Você está sintetizando aquele composto. Para quê? Se for, né, uma indústria química, aí vai depender se é um reagente novo, um reagente químico novo, se é para ser um composto para ser formado um polímero, ou então um fármaco novo, uma substância nova. Essas reações que são chamadas, né, reações de oxidação, ocorre oxidação parcial de um álcool primário, produz aldeído, que é novamente oxidado, e produz ácido carboxílico, o que nos leva a concluir que a oxidação total de um álcool primário terá como produto final um ácido carboxílico. Então, por exemplo, até então a gente viu oxidação de alcenos, tá? Oxidação de alcenos. Agora, imagina se eu pegar um álcool, reagir ele, né, com permanganato de potássio em meio ácido. Olha lá, permanganato de potássio em meio ácido.
tá? Agora, vamos imaginar que eu peguei um álcool como reagente e não um alceno, tá? Acrescentei permanganato de potássio em meio aquoso. Agora que eu vi, gente, eu escrevi o N com letra maiúscula, né? É MN, o N é com letra minúscula. Agora que eu percebi que eu escrevi com letra maiúscula. Eu tenho, né? Primeiramente aqui, ó, a formação de um aldeído. Esse aldeído, né? Continua interagindo no meio e forma, então, né? O meu ácido carboxílico. Então, para você ver, eu parti de um álcool, posso formar um aldeído. Se eu continuar a reação, deixando ela ocorrer, posso formar, né, um ácido carboxílico. Olha para você ver, eu parti aqui, ó, de um etanol alquetílico, tá? Alquetílico. Se eu pegar o alquetílico, reagir ele com permanganato de potássio em meio ácido, posso formar o etanol. Se eu continuar deixando reagir, eu vou formar aqui, ó, o ácido etanóico, que é o ácido acético, que está presente lá no nosso vinagre, que a gente utiliza lá para fazer salada. Olha que legal. Partir do álcool etílico para ter a formação aqui, ó, do ácido etanóico, que é o ácido acético, presente no nosso vinagre. Olha que legal. Chique, não é? Professor, Oi. só uma dúvida aqui no exercício lá do Avatim. Você explicou, ou se eu esqueci. O algo primário e secundário, o que faz diferenciar um do outro, desse algo? Eu não entendi sua pergunta, que ficou meio picado o áudio. Eu diferenciar os álcools, algo primário, secundário e terciário. Como é que eu diferencio, identifico eles? Entendi o que você quis dizer. Por exemplo, ó, a hidroxila aqui, ó, ela tá ligada a um carbono, né? Esse carbono aqui, ó, ele tá ligado na extremidade, ó, concorda? Esse carbono que tá ligado à hidroxila é um carbono primário ou secundário? Primário. É, a hidroxila, né? Oi? O carbono só está ligado a um outro carbono, ele é primário. Isso. Esse carbono que está ligado à hidroxila é um carbono primário. Agora, vamos imaginar que essa hidroxila ela tivesse ligado, em vez do hidrogênio aqui, ó, tivesse um CH3 também. Aí ele estaria ligado, essa hidroxila ligada a um carbono secundário, concorda? Ah, entendi. Aí, vamos supor que durante esse outro íon H+ aqui, eu fosse um CH3. A hidroxila está ligada a um carbono terciário, concorda? Sim. Então, aqui, ó, vamos supor, aqui ó, é um carbono primário, porque está ligado a um carbono primário. Vamos supor que agora, no lugar desse CH aqui, eu colocasse mais um carbono, seria CH3 aqui, um radical metil. Vamos imaginar. Então, aqui, essa hidroxila está ligada a um carbono secundário. Agora, no lugar desse hidrogênio, eu colocasse também um radical metil, seria também o CH3. Então, essa hidroxila está ligada a um carbono, que, ó, 1, 2, 3, carbono terciário. Então, Entendi. depende onde que a hidroxila está sendo ligada àquele carbono. Ok. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Olha lá. O álcool primário produz aldeído, que é novamente oxidado e produz ácido carboxílico.
álcool primário, produz ácido carboxílico. Então, aqui, ó. Agora, esse outro aqui, ó. Concorda que esse daqui, ó, é radical 1, radical 2, né? Então, significa que esse carbono aqui, que está ligado à hidroxila, ele é secundário, concorda? Sim. Isso. Essa hidroxila está ligada a um carbono secundário. Quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário, aí nesse caso eu vou formar uma cetona. Carbonos primários eu posso formar aldeído e ácido carboxílico. Álcool secundário eu vou formar cetona como produto. Então eu quero que você veja. Álcool secundário são oxidados à cetona, pois o carbono do grupo OH, neste caso, possui uma ligação com o hidrogênio. Então, aqui, ó, esse carbono faz 4 ligações. Ele está sendo ligado a um radical e o radical linha, a hidroxila e ao hidrogênio. Então, ele é um carbono secundário. Então, aqui, se eu reagir ele com dicromato de sódio em meio ácido, nesse caso que eu estou utilizando o ácido sulfúrico, lá, eu vou formar uma cetona, C-O. Entre dois carbonos, né? A gente tem o grupo cetona. H mais água também que está sendo liberada para o meio. Aí também, isso aqui é o produto principal, mas eu sei quimicamente que aqui no final vai estar o cromato, vai estar íons sódio, vai estar íons sulfato, tudo aqui ainda como produto. Mas o produto de interesse, o intuito, né, para vocês entenderem aqui, é que eu parti de um álcool para formar uma cetona, utilizando reagentes oxidantes. Mas, pela parte da estequiometria, eu sei que ainda está faltando aqui ainda produto. Outro exemplo. Aqui, ó, a gente utilizou álcool secundário. Então, vamos imaginar que fosse agora uma cadeia fechada. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um ciclohexanol, tá? Esse é um grupo funcional álcool, né? Ele vai reagir com dicromato de sódio em presença de ácido sulfúrico. Então, eu vou formar aqui esse carbono. Se a gente for olhar aqui, ó, esse carbono que está ligado à hidroxila, está ligado a 1, 2. Então, é um carbono secundário. Então, ele vai formar uma cetona lá como produto. Então, ou seja, significa que 90% de 100, 90% vai ser formado como produto a ciclohexanona. Então, ou seja, eu parti de um álcool para formar uma cetona no final, como produto. Aí eu tô dando esses exemplos aqui só para me ver se realmente, né, vocês entenderam. Então, mas aí não envolve só o que a gente viu hoje, não. Envolve tudo que a gente já viu até hoje. Então, pode envolver reação de substituição, de eliminação. Então, não é só de adição e de oxidação, não. Por exemplo, essa primeira, olha, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho o propeno, tá? Esse propeno vai estar reagindo com o gás hidrogênio, tá? Reagindo com o gás hidrogênio e formando aqui o propano. Propeno reagindo com o gás hidrogênio e formando o propeno. Essa reação, vocês conseguem me dizer a classificação dela? Se ela é adição, substituição, eliminação, oxidação, ozonólise? Pelo simples fato de só observar o que está acontecendo? Acho que é adição.
Isso, de adição. Porque simplesmente essa ligação pi aqui, ó, ela está sendo rompida. Esse hidrogênio está interagindo, né? Tanto com o carbono, esse carbono da extremidade, quanto esse segundo carbono aqui, ó, tá? Então aqui tá faltando, né? Tô olhando aqui, 2, 3, 4. Tá faltando aqui ligação aqui, ó, agora que eu vi. O carbono faz 4 ligações, mas tá faltando... Aqui ele tá só com 3 ligações e aqui também tá com 3. Tá faltando aqui hidrogênio, tá? Então, com certeza, aqui era ligação tripla. Ó, 3, 4, 3, 4, tá? Aquela ligação tripla, tá? Era um propino, tá? Ligação tripla. 3. Aí não teria esse hidrogênio aqui, não. Tá? Porque senão a ligação estaria errada aqui, ó. Mas aqui, ó, foi uma reação de adição. Agora que eu vi esse erro aí. Adição, tá, gente? Adição. AB, eu vou ter esse 2-metil-propano reagindo com o cloro, tá? E formando esse cloreto, tá? E liberando para o meio também ácido clorídrico. Eliminação. Oi? Eliminação? Não. Porque se fosse eliminação, eu estaria só eliminando algum elemento, né? E formando um alceno, por exemplo. Mas nesse caso aqui, ela, onde está acontecendo aqui, está sendo nesse composto, onde tem o radical, ó. O cloro, tá? Lembrando que ele tem Cl reagindo com Cl. Então, eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Aqui, ó, eu vou ter a saída do H+, ele vai interagir com um do Cl- e vai formar o ácido clorídrico, ó. E aqui, o Cl-, ele vai atuar como nucleófilo e vai reagir com esse carbono e vai formar esse novo produto aqui, ó. Essa também é adição? Oi? Adição também? Não, olha lá. Aqui, ó, é quando está sendo adicionado esse primeiro. Está sendo adicionado. Então, significa que você parte de um reagente e está adicionando elementos químicos nele. Esse segundo aqui, ó, o hidrogênio está sendo substituído pelo cloro. Está sendo uma substituição de halogênio. Olha. Olha lá, o hidrogênio está sendo substituído pelo Cl-, ó. Uma substituição. Deu para entender? Sim. O terceiro, esse primeiro aqui tá faltando ligação lá, porque o carbono faz 4. Então, esse primeiro aqui a gente vai descartar ele por enquanto. Mas seria uma adição. Esse terceiro aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho butanol, tá? Esse butanol, toda vez que vocês verem esse delta, significa aquecimento, tá? Tá reagindo em meio ácido, tá? Com ácido sulfúrico e tá formando aqui, ó, então, ou seja, né? Tá tendo quebra da hidroxila, liberando ela para o meio e aqui formando esse novo composto, ó, esse novo produto. Esse aqui é o produto principal, o produto de interesse. Então, você sempre tem que comparar esse reagente com esse produto principal aqui de interesse. Oxidação? Não, nesse caso aqui é eliminação. Eu estou eliminando a hidroxila e onde que está tendo deficiência desse elétron aqui, vai ser formada uma dupla ligação. Então, aqui a gente chama de eliminação. Eu
Eu estou eliminando desse composto a hidroxila. Esse seria eliminação. Agora, esse próximo aqui, ó, a gente tem aqui agora o etanol. Etanol, ele está reagindo, né, com o ozônio e formando aqui o aldeído. Então, essa é a oxidação. Essa última é a oxidação. Essa daqui. Então, depende muito, né? Você tem que sempre comparar o reagente 1, o reagente 2 e o produto principal de interesse. Então, a primeira, né? Se ela tivesse com os carbonos, as ligações de 4 carbonos lá certinha, porque aqui a gente viu que tava... Deixa eu pegar a borracha aqui. Então, aqui, ó. Só pegar a borracha aqui. Aqui estaria faltando lá, ó, 2, 3... Então, tá faltando ligação aqui. Mas se ela não tivesse faltando ligações com hidrogênio, aqui seria adição, a primeira. A letra B, substituição. A C, eliminação. E a D, oxidação. Aí, agora, outro exemplo aqui para nós. Só para verificar mesmo como é que vocês estão. Então, aí, você sempre agora tem que comparar os reagentes, o produto principal, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho um alceno, estou partindo de um alceno. Ele está reagindo, olha lá, ó, com permanganato de potássio em meio ácido. Então, é uma reação de... A gente acabou de estudar ela agora. Essa é a energética, né? A última que falou lá. Oi? É a oxidação, não energética? E isso é a oxidação. Então, aqui, ó, eu estou pegando um alceno. Esse alceno está tendo rompimento aqui, ó, da ligação dupla. Então, se está tendo rompimento dessa ligação, eu estou tendo, né, uma quebra aqui, ó, dessa ligação. Então, entre o CH, CH3, vai formar, né, vai interagir aqui, ó, com o MnO4-, né, formando aquele epóxido, tá? Então, aqui vai ter quebra da ligação e, ao mesmo tempo, eu vou formar entre esse composto primeiro aqui, ó, uma cetona e esse segundo aqui, um ácido carboxílico. Então, aqui a gente chama reação de oxidação pelos reagentes. Ó. Alceno reagindo com permanganato de potássio em meio ácido, aí eu vou ter uma reação de oxidação. A segunda, eu vou ter um ciclo, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Um ciclo com 5 carbonos, 5 pentano, né? Reagindo com cloro. O solvente que está sendo utilizado é o tetacloreto de carbono e aquecimento. Então, aqui, ó, lembrando que carbono faz 4 ligações. Então, aqui eu tenho, nesse carbono aqui, onde eu estou colocando o pontinho vermelho, ó, ele está tendo 2 ligações entre carbonos, mas está faltando aqui hidrogênio, concorda? Cada extremidade aqui está faltando 2 ligações de hidrogênio. Não está sendo colocada, mas a gente sabe que está faltando 2 ligações de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó. Nesse caso, eu estou utilizando um solvente apolar e estou utilizando também um cloro. Esse cloro, ele vai atuar como? Nucleófilo. Isso. Então, aqui, ó, um hidrogênio está sendo substituído pelo cloro. Então, esse hidrogênio que saiu,
ele está sendo ligado, né, ao outro Cl-, formando assim o ácido clorídrico. Então, lembrando que aqui, ó, é Cl, é um gás, né? É Cl. Então, vou ter um polo positivo, um polo negativo. Então, dentro desse compartilhamento aqui, dessas ligações. Compartilhamento de elétrons. Um hidrogênio, ele é retirado, ele vai reagir com Cl-, formando o ácido clorídrico. E onde que tinha ligação entre carbono e hidrogênio, vai ser substituído pelo carbono-cloro. Então, aqui vai ser uma reação de substituição. A3. Agora eu tenho, né, um dicloropropano. Ele está reagindo, o meio, né? Eu estou utilizando o solvente, que é um álcool, e estou utilizando o zinco como catalisador, e esse delta aqui significa aquecimento. E nesse caso aqui, está tendo rompimento, se a gente for olhar, né, pelo produto principal aqui, está tendo rompimento dessa ligação carbono-cloro e carbono-cloro. Então, onde que teve esse rompimento da ligação, deu para perceber que está formando esse ciclo, olha. Sim. Está tendo quebra dessa ligação carbono-cloreto, está sendo liberado por meio 2 íons Cl-. Esses íons Cl-, eles têm carga negativa, vai ter forças de atração pelo zinco, que tem carga positiva, vai formar o cloreto de zinco. Além de formar o cloreto de zinco, esse carbono ele vai ficar com deficiência de elétrons, formando assim um ciclo. Então, lembrando que as reações de eliminação, elas podem formar alcenos. No caso aqui, a gente viu que formou, né, na letra C, um alceno, ou então ela pode formar um ciclo. Então, nesse caso aqui, eu teve duas saídas do cloreto, de 2 cloros, né, formando assim um ciclo, uma cadeia fechada. Então, nesse caso aqui, está sendo só eliminação. Esse composto aqui não está sendo adicionado nada nele, não está sendo substituído nenhum elemento, né, dessa estrutura, dessa fórmula, desse composto. Está sendo só eliminado. O Cl- de um carbono e o Cl- do outro carbono. Então, só está sendo eliminado. Então, essa reação é chamada de reação de eliminação. Concorda? Sim. Tá. Essa 4 aqui, ó, eu tenho um alceno, tá? Tem 1, 2, 3, 4, tá? Ele tá reagindo aqui com um hidrácido, tá? Hidrácido. O ácido bromídrico é um ácido inorgânico, tá? Então, esse hidrácido tá reagindo com o alceno. E aqui, ó, onde que tem essa ligação pi, ela está sendo rompida. Onde que teve esse rompimento dessa ligação pi? Está tendo esse íon H+ aqui do ácido, ele está atuando como eletrófilo, está vindo interagindo com o carbono, ficando, né? Então, nesse caso aqui, ó, o bromo, ele está tendo carga negativa. Então, nesse exemplo, vocês acham que qual tipo de reação que está sendo formada? Acho que é adição. Essa é a adição. Um alceno reagindo com um hidrácido, formando assim uma
um novo composto, né? No caso aqui é um brometo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um alceno reagindo com um ácido e formando, assim, um novo composto, onde que o Br-, ele foi adicionado, tá? A esse carbono, né? Que ficou aqui com deficiência de elétrons. Então, é a de adição. E esse último aqui, só para a gente verificar mesmo lá, eu tenho um composto halogenado. Esse composto halogenado, ele está reagindo com o hidróxido de sódio. Lembrando que o hidróxido de sódio é uma base, ele vai liberar NH+, OH-. O bromo, ele vai ser um composto muito eletronegativo, tá? Então, aqui nesse caso, ele vai sair da ligação, ele vai ser retirado, olha lá, o bromo. Então, eu vou ter quebra entre a ligação carbono-bromo, tá? Utilizando uma base para isso e formando, então, um alceno, olha. Então, sempre tem que comparar o que aconteceu com essa substância e aí esse produto formado aqui, ó. Eliminação. Eliminação, olha lá. O bromo foi eliminado e formou um alceno. Para ser reações de eliminação, ou forma alceno ou forma um ciclo. Então, nesse caso, é eliminação. Eu tenho que partir, né, para me observar o primeiro reagente lá. Está sendo eliminado o bromo, não está sendo adicionado nenhum outro composto e nem está sendo substituído. Só está agora, né, formando uma dupla ligação para ficar estável. Então, só tendo a formação aqui do alceno. Então, é eliminação. A segunda, eu estou partindo de um alceno, está reagindo com água em presença de ácido, olha lá, H+, em presença de ácido. E formando aqui um álcool. Alceno reagindo com a água em meio ácido, formando álcool. Esse álcool aqui, ela, você tinha perguntado aquela vez, essa hidroxila está ligada a um carbono lá, secundário. Essa ligação dupla aqui, ela está sendo rompida. Ninguém conseguiu ver que está sendo adição, não? Eu peguei um alceno, reagi ele com água em meio aquoso e formei um álcool. Então, um íon H+ foi para o CH2, para ele não ficar, né, com deficiência de elétrons. E onde que estava essa ligação dupla em carbono e hidrogênio? Aqui eu fui adicionado a hidroxila. Então, aqui, esse segundo é uma reação de adição. Está sendo adicionado a hidroxila, a esse alceno. E a última, eu tenho um álcool, tá? Esse álcool também é secundário, está reagindo com dicromato de potássio em meio ácido, formando assim uma cetona. Então, pelo segundo reagente aqui, eu já posso afirmar que é uma oxidação. Oxidação, tá? Então, pelo segundo composto, o segundo reagente aqui, se é dicromato, se é o ozônio, ou se é o permanganato de potássio, então já posso afirmar que seria uma reação de oxidação. Essas reações de oxidação, gente,
Eu posso partir de álcool ou de alceno e eu vou obter como produto uma cetona, um aldeído, posso obter um ácido carboxílico, tá? Então, vai depender muito, né, do alceno utilizado. Então, essa primeira aqui, ó, eliminação. Segunda, adição. E a terceira, oxidação. Sempre é bom, gente, você sempre comparar reagente com produto. Sempre é bom vocês observar para vocês verificar qual tipo de classificação essa reação está. Aí a gente chega, então, na síntese orgânica. Podemos ir direto? Então, aqui, ó, síntese orgânica. A química orgânica, gente, ela é cheia de moléculas. Essas moléculas são moléculas muito complexas. Essas moléculas são complexas porque, se a gente for comparar com a química inorgânica, a gente tem moléculas mais simples. Então, a gente tem grupos funcionais mais simples, no sentido assim, a gente tem moléculas com peso molecular mais baixo. Agora, a química orgânica, a gente vai ter moléculas mais complexas, no sentido assim, a gente pode ter uma molécula orgânica que ela pode ter vários grupos funcionais, tá? E também pode ter, né, alto peso molecular. Então, assim, a química orgânica é uma ferramenta que é muito utilizada para a síntese de novas moléculas. Essas novas moléculas, elas podem ter atividade biológica, pode envolver um conhecimento muito aprofundado de mecanismos reacionais que fazem parte das reações de construção dessas moléculas. O que são esses mecanismos? A gente viu reação química. Para essa reação ocorrer, gente, ali a gente viu só uma etapa global, mas para essa reação ocorrer, ela ocorre em várias etapas, ocorre mecanismo de reação. Primeira, não é simplesmente os reagentes reagem e formam os produtos, não. Quem dera se fosse simples assim. Eu tenho que saber, né, se aquela reação, para o produto que eu quero ser gerado, se eu tenho que adicionar em meio ácido, meio básico, meio neutro ou meio tampão, qual composto que eu quero gerar como produto, se eu quero que gera, né, um composto que tenha um grupo funcional aldeído, ácido, álcool, alcino. Então vai depender muito, né, de qual que é o produto que eu quero ser formado, qual que é o meu interesse. Então, o que é síntese orgânica? É uma sub-área da química orgânica que visa a síntese de moléculas orgânicas a partir de subunidades menos complexas que possuem grupos funcionais. Então, eu vou pegar, né, moléculas mais menores. Através dessas moléculas menores, eu vou ter várias reações químicas ocorrendo até formar meu produto de interesse. A síntese orgânica, então, ela permite planejar, construir moléculas com os mais variados tipos de complexidade, o que pode ser também aplicado na síntese de fármacos, que vai permitir a busca por novas substâncias. Então, assim, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas lá na UFMG, lá principalmente, né, na pós-graduação da farmácia, a gente tem diversos laboratórios de pesquisa, não só na farmácia, gente, mas na engenharia, na química mesmo, tá?
A gente tem lá grupos de pesquisadores que ficam pesquisando novas substâncias. Essas substâncias estão sendo pesquisadas para tentar obter novos fármacos que tenham menos efeitos colaterais, que sejam biodegradáveis, que conseguem atingir, né, o alvo de uma forma mais rápida, menos agressiva, que seja, por exemplo, tem uma parte lá da química que estuda só o sistema de liberação controlada de fármacos, que é uma área nova que está tendo agora. A busca por novas substâncias para curar a AIDS, para curar câncer. Por quê? O câncer, gente, continua matando muitas pessoas. E ainda, diversos órgãos onde que ocorre, né? O câncer ainda não tem ainda remédio suficiente assim, eficiente, né? Que às vezes consegue controlar um determinado tipo de câncer, não consegue combater. Então, estão sendo estudados diversos tipos de fármacos, tá? Então, assim, quando essa crise acabar aí do coronavírus, a gente pode agendar no próximo semestre uma visita para vocês ter uma visita técnica para vocês avaliar, né, os pesquisadores, como que eles realizam essa síntese, como que eles realizam esse estudo. O câncer ainda continua matando muita gente e não é tão divulgado assim. Então, todos os dias morre muita gente por câncer, morre muita gente também com tuberculose, que até então não é tão divulgada também. Então, lá tem diversos setores, não só da química, da farmácia, da engenharia, mas também lá nas ciências biológicas, que estão correndo atrás, né, de novos fármacos, sintetizar, né, novos compostos orgânicos para ser utilizados, né? E essas sínteses, elas foram, né? Como que começou isso tudo, né? A parte histórica. Começou, né, pela síntese da ureia, tá? Um cientista chamado Frederick, em 1828, então, ou seja, né, bastante tempo atrás, ele, a partir do cianato de amônio, tá? Ele descobriu, né, como sintetiza a ureia. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a reação. Então, de onde que partiu tudo, né? E a síntese do corante malveína por William em Perkin em 1856, também conhecida como anilina púrpura e malva, foi o primeiro corante químico orgânico sintético, tá? Por quê? Uma coisa é você obter, né, natural. Você extrair de um caule, de uma folha, de uma flor, obter um produto natural. Ou então retirar de uma determinada rocha. Agora, você sintetizar em laboratório significa que você vai simplesmente adicionar, né, dois reagentes e vai formar um novo composto. Então, se foi sintetizado, significa que foi, né, criado em laboratório. Então, aqui, ó, a ureia, né, esse composto, tá, que parte do cianato de amônio em 1828. Já o corante químico orgânico, a malveína, a gente tem, né, essa estrutura, tá? Tem essa estrutura. E a síntese de fármacos são importantes, pois permitem a construção, tanto em nível estrutural quanto em nível espacial, de uma molécula orgânica, independente do seu nível de complexidade. A síntese orgânica são descritas em mecanismos de reação em que todas as etapas são envolvidas,
desde os reagentes até os produtos finais da reação. Então, elas colocam todas as etapas envolvidas durante aquele processo de formação. Então, durante a síntese, pode ser que tenha que ocorrer aquecimento da mistura, ou então resfriamento da mistura, controle de temperatura, controle de a concentração que você adicionou, você tem que saber ela, a concentração adicionada de cada reagente. Aquela reação, será que ela vai ser em meio básico, em meio ácido, em meio salino? Ou então, tem que utilizar uma solução tampão? Tudo tem que ser estudado em escala laboratorial primeiro, antes de passar para o processo de fabricação. Antes de ir para a indústria mesmo, né? Em relação aos medicamentos, grande parte dos princípios ativos farmacêuticos presentes no mercado são obtidos por síntese orgânica. Então, a gente daqui agora para frente, a gente vai ver alguns principais, tá? Então, a maioria dos princípios ativos farmacêuticos são compostos heterocíclicos. São complexos, né? Complexos assim. A estrutura, ela é bem assim, complexa, no sentido assim, pode ter vários grupos funcionais, heterocíclica, pode ser, né? É muito heterogênea, pode ter cadeia aberta, cadeia fechada. Apresente uma, igual que, por exemplo, ó, a gente tem tiol, a gente tem amina, a gente tem aqui, ó, amidas, éter. Então, assim, a estrutura em si mesmo, ela tem, né, diversos grupos funcionais, ela é bem, né, heterogênea. Então, aqui a gente tem uma estrutura do princípio ativo sildenafila, tá? Isso tudo que a gente viu até agora das reações químicas ocorre para sintetizar fármaco, tá? Então, por exemplo, aplicações das reações de substituição em síntese orgânica e na obtenção de fármacos utilizam reações de substituição, de eliminação, de adição, de oxidação para sintetizar fármacos. Então, por exemplo, reações de substituição nucleofílica 2 são extremamente importantes em síntese orgânica, pois permitem converter um grupo funcional em outro. Aletos de metila, aletos de alquila, primário e secundário, podem originar álcool, éter, tiol, tioéter, nitrila, ésteres, entre outros grupos funcionais. Então, a gente tem aqui a síntese do princípio ativo nimesulida por reação de substituição. Então, aqui, ó, o bromo, né? Ele é um elemento muito eletronegativo, tá? Então, aqui eu vou ter a saída desse grupo abandonador, tá? Que é o bromo. Aqui eu vou ter o meu substrato, tá? O meu substrato, ele tem esse grupo abandonador, que é um elemento muito eletronegativo. Então, eu vou ter o rompimento da ligação entre carbono e bromo, tá? E onde que esse bromo aqui, eu vou ter esse nucleófilo, tá? No caso aqui é esse fenol, né? Esse grupo funcional aqui, fenol. No caso aqui, né? A hidroxila. Eu tenho aqui, ó. O hidrogênio ele tem carga positiva e o oxigênio carga negativa. Então, por ele ter, né, carga negativa, essa parte aqui, ó, que vai atuar como nucleófilo, tá? Essa parte que vai atuar como nucleófilo. Então, esse ânion, ele vai vir interagir, né, com esse carbono que está com carga positiva, a partir desse grupo abandonador sair, né, da estrutura. Esse nucleófilo, ele vai vir, né,
interagir, fazer uma reação química entre o carbono que está com carga positiva, por forças de atração, formando assim esse novo composto, olha. Tá? E claro que está liberando para o meio aqui também, como produto, o BR-, tá? No caso aqui vai formar até o ácido bromídico. Por quê? Eu vou ter a saída do íon H+, e do BR-, formando aqui o ácido bromídico, tá? E aqui o meio tá básico também, ó. Então, essa reação para acontecer, lá, o meio tá básico. Utilizei o hidróxido de potássio, que é uma base extremamente forte, para essa reação de substituição ocorrer, tá? Para formar, então, o princípio ativo nimesulida. Então, foi uma reação de substituição. Alguma pergunta? A síntese do paracetamol. Eu parti do para-aminofenol, tá? Eu tenho uma substituição aqui no anel aromático, no carbono 1 e no carbono 4. Então, por isso que chama para, tá? Eu tenho aqui, ó, um grupo, né, funcional amina e fenol, né, ao mesmo tempo. Então, eu tenho para-aminofenol, tá reagindo com anidrido acético, tá? Anidrido acético. Então, a gente tem aqui, ó, C-O, C-O, anidrido acético. E tem a formação do paracetamol. Além do paracetamol, liberou para o meio também o ácido acético. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho aqui, né, aqui o hidrogênio da amina, né? Ele vai sair da ligação, vai ocorrer o rompimento da ligação entre carbono, oxigênio. Então, vou ter um rompimento dessa ligação. Onde ocorreu esse rompimento? Aqui vai se ligar, né, ao nitrogênio, formando assim esse novo produto que é o paracetamol, tá? Então, vou apagar aqui de novo só para a gente consertar. Então, aqui, ó. Vai correr quebra dessa ligação. Onde correu essa quebra da ligação, esse CH3COO vai se ligar ao grupo amina ali, ó, o nitrogênio, onde que foi liberado para o meio íons H+. Esse íon H+, vai reagir com o oxigênio, que tem carga negativa, porque lembra que ocorreu esse rompimento? Então, o oxigênio ficou com carga negativa. Ficando com carga negativa, vai ter atração pelo íon H+, formando assim o ácido acético, porque ficou aqui, ó, CH3, C-O, o oxigênio estava com carga negativa, o hidrogênio, né? Um dos hidrogênios que estavam aqui se ligou a esse oxigênio, formando assim o ácido acético. Além de formar o ácido acético, formou também o paracetamol. Ocorreu essa síntese orgânica. Então, ali, ela, o hidrogênio, ele foi substituído, tá? Por esse grupo, CH3COO, tá? Então, aqui a gente tem, né, um grupo C-NH, agora a gente passa a ter, né, uma amida, tá? E fenol, amida. Aplicações de reações de eliminação em síntese orgânica, na obtenção de fármacos. As reações de eliminação são extremamente importantes, principalmente na obtenção de polímeros sintéticos,
que são utilizados no nosso dia a dia, como a gente tem a definição, né, de plásticos, né? Só que muitos estudantes não gostam de plástico, e sim de polímero. As reações de eliminação são utilizadas na obtenção de ligação múltipla entre átomos de carbono, podem ser utilizadas em reações de desidrogenação, ou seja, eliminação, né, de halogênio, eliminação de água, tá? E desidratação, que é chamado. A reação de síntese do medicamento tamoxifeno, por exemplo, tá? A gente tem aqui esse primeiro, né, composto. Ele vai, né, interagir. Aqui, ó, eu vou ter, né, a eliminação dessa ligação. Aqui eu vou ter, né, um rompimento da ligação dupla. Então, eu vou ter, né, essa formação aqui, ó, desse composto, vai ocorrer essa interação, formando aqui o composto 3. A reação agora vai continuar ocorrendo em meio ácido, lá eu utilizei o ácido clorídrico, tá? Ao utilizar o ácido clorídrico, ocorre o rompimento, né, dessa ligação, tá? E a saída também da OH-, formando esse novo composto. E até chegar, né, nesse último aqui, que a gente tem. Então, ou seja, são vários mecanismos de reações que ocorrem, vai depender muito dos reagentes e qual meio que está sendo adicionado, qual solvente que está sendo adicionado, se aquela reação ela está sendo aquecida ou resfriada, ou está ou mantendo a temperatura também ambiente. Os solventes, eles podem ser polar ou apolar, vai depender muito, né, da estrutura que eu quero. Então, a gente tem aqui, ó, a oxidação do aldeído, ele leva ao ácido 46 e após tratamento com metanol em meio ácido, ao éster metílico. Então, a gente parte, né, uma oxidação ocorrendo, a gente parte de um aldeído para me formar um éster. Então, o que a gente tem aqui, ó, esse composto ele está reagindo, né, com o nitrato de potássio, que é um sal, em meio ácido, está sendo utilizado, né, o ácido sulfúrico. Então, o que está acontecendo aqui? Isso é uma reação onde que um dos hidrogênios, olha, vamos supor que esse hidrogênio aqui está sendo pelo, aqui no caso aqui está ocorrendo um rompimento. Se está o meio aquoso, vai estar presente o K+ e o NO3-. Então, um dos hidrogênios aqui está sendo substituído por NO2. Mas para esse hidrogênio ser substituído, ocorre 25%, tá? E 25% da formação desse novo composto aqui, ó. Então, 25% ocorre substituição do hidrogênio por NO2 e 25% desse composto 40 aqui, ó, onde que ocorre a substituição desse hidrogênio aqui no meio desse radical metil e desse radical metil aqui, ó. Tá? Então, depende de onde está sendo a substituição. Se eu continuar a reação acontecendo, aqui eu estou utilizando o tioxano e aquecimento, vai formar, né, esses dois novos compostos, tanto 41 quanto 42, tá? Esse composto 41 e 42, ele pode continuar reagindo com, a gente está utilizando aqui um solvente, o tolueno, em aquecimento, tá? E um álcool também, para formar esse novo composto.
Se eu continuar adicionando mais solvente orgânico, dimetilformamida, 66%, eu vou partir desse novo composto. Aqui eu estou formando, olha, um aldeído, tá? C-OH. Esse aldeído, ele, ao adicionar esse álcool e esse solvente orgânico em aquecimento, eu vou formar esse novo composto. Está sofrendo oxidação. Até chegar no meu produto de interesse, tá? C-OH, que é, né, no caso aqui, eu estou partindo dele, continua a reação ocorrendo, até chegar, né, nesse composto 46 aqui, ó, que é um ácido carboxílico, C-OH, a reação continua acontecendo, eu utilizo um álcool em presença de ácido clorídrico em aquecimento, até formar aqui esse último composto, que é o 47, que é um éster, tá? Então, aqui, ó, o aldeído, ele leva a formação do ácido 46 e após tratamento com metanol em meio ácido, ao éster metílico 47. Então, ou seja, as reações para ela acontecer, essas sínteses orgânicas, elas podem partir de uma simples reação de adição, de uma simples reação de substituição, eliminação ou oxidação. E essas reações, gente, ela, dependendo da quantidade que eu quero, da porcentagem que eu quero formada daquele composto, pode ocorrer várias etapas. Essas etapas, né, elas são descritas por mecanismos químicos, tá? Então, envolve acréscimo de solventes orgânicos para favorecer essas reações, ou solvente orgânico, ou ácido inorgânico, tá? Então, para eu sintetizar qualquer novo fármaco, eu vou partir por diversas reações químicas. Então, por isso que a gente estudou, né, na unidade 4, diversos tipos de reação. Desde uma mais simples, adição, até uma mais, vamos dizer assim, mais complexa, oxidação. Então, era isso que eu queria passar para vocês em parte teórica. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam? Ô, professora, teria como você explicar depois como que a gente monta a reação? Que nem no exercício que você passou, avaliativo, a última questão era sobre isso. Era a reação, né? Se era adição, substituição, ou enfim. E tinha que montar a reação. Teria como você explicar novamente? Tem. Então, assim, essa reação, ela depende muito, né, do que você está, do que você está partindo, como reagente 1 e como reagente 2. Então, depende muito, né, dos reagentes. Então, vou abrir aqui no Word, só para mostrar a vocês.